Amém, irmãos. Graça e paz de Jesus, mais uma vez, principalmente para aqueles que eu não cumprimentei, que chegaram depois. Glória a Deus por mais um domingo. Glória a Deus por estarmos no corpo, por sermos corpo e estarmos aqui. Amém? É um privilégio, irmãos. Privilégio estarmos na casa do Senhor. E acima de estarmos na casa do Senhor, é um privilégio estarmos reunidos num lugar onde sabemos que o Senhor está presente. Que Deus está aqui. Que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, ministrando aos corações. Porque pensa se nós estivéssemos aqui reunidos sem a presença do Senhor. Seríamos loucos. Reunidos no nome de qualquer coisa que não sabemos quem e o quê. Mas o que arde no meio do seu coração é a convicção de que Deus está aqui, que o Senhor está falando aos nossos corações, de que nós entregamos a Ele canções, adoração, louvor, reverência, mas que agora também continuaremos a entregar a Ele a nossa mente e o nosso coração, para que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Que bom, estou ouvindo barulho de Bíblia, gente. Olha que bênção. Nós vivemos numa estação tecnológica, né? E eu gosto muito. Mas a Bíblia é a Bíblia, né? A Bíblia é a Bíblia. Glória a Deus, porque temos a liberdade de andar nas ruas com esse livro aqui, sagrado. E não sermos impedidos de carregá-lo. Então é um privilégio. Glória a Deus, porque você tem uma Bíblia, você pode folheá-la quando bem entender. Amém? Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o fruto do Espírito, o Espírito produz este fruto. E eu vou fixar em apenas um aqui: fidelidade. Fidelidade. Tema da mensagem: o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós, de mim e de você. Irmãos, muitos de nós tendemos a imaginar que espiritualidade e a forma de viver a espiritualidade é uma coisa meio que exagerada. A gente tende a pensar isso. A gente pensa que a vida espiritual é uma vida repleta de sensações e de coisas que são incomuns ao nosso dia a dia. A nossa espiritualidade, ela está repleta de eventos extraordinários. Anjos, demônios, ações miraculosas, cantos angelicais, visões. A gente tende a pensar que a vida espiritual é só isso. Ou alguns pensam que a vida espiritual é apenas isso. E tem outros que pensam que a vida espiritual, ela é isso e algo mais. Temos essa tendência de pensar isso. Nós acreditamos que a pessoa espiritual é aquela que vê e ouve o que ninguém ouve e o que ninguém vê. Mas é verdade, porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2, 14 e 15,
Paulo mesmo diz que o homem espiritual é aquele que discerne o que o homem carnal não discerne. É aquele que decifra, interpreta, discerne aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Enquanto a pessoa que não é espiritual, ela apenas só discerne aquilo que é carnal. Mas o espiritual, ele discerne ambos. O que é do homem, o que é do espírito. O que é de ordem maligna, o que é de ordem humana. Esse é o homem espiritual. Isso é viver a espiritualidade. São eventos extraordinários? São. São eventos extraordinários, sobrenaturais? É. Mas também é a vida de discernir quando é e quando não é. Esse é o chamado daquele que é convidado a viver uma vida espiritual. Mas a pessoa que é espiritual, eu e você, somos convidados a sermos essas pessoas. Nós só conseguimos fazer isso, ver, ouvir, discernir, não porque nós carregamos uma coisa diferenciada do outro. Não é algo que parte de mim, mas é algo que foi posto em mim. Foi algo que foi dado a mim como um presente, como um privilégio. Então não sou eu que nasço com essa capacidade. É Jesus, por meio do seu Espírito, que coloca em mim essa capacidade de discernir e entender as coisas. E ser um homem e uma pessoa espiritual. Mas isso só é possível se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Isso só é possível se eu tenho a mente de Cristo. Se eu não tiver a mente de Cristo, e por consequência, não ter o Espírito Santo em mim, não serei espiritual. Nós não seremos espirituais. Então grave isso, o que Deus quer de mim e de você? Essa resposta vai vir ao longo da mensagem. Uma pessoa espiritual, irmãos, ela não se distrai na sua jornada. Ela sabe para onde está indo, o que está fazendo, por onde está pisando, com quem está se relacionando, a sua intencionalidade no falar, no agir. Uma pessoa espiritual não se distrai. E ela não se desvia. Ela não desvia os seus pensamentos da centralidade da palavra do Senhor. Este é o padrão de espiritualidade que nós devemos ter. E o nosso senso de espiritualidade muitas vezes se torna um sabotador da nossa vida espiritual, porque a gente tende a pensar assim, poxa, é difícil ser espiritual em 2025. Porque se fosse nos anos 90, o mundo offline, que não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha rede social, eu acho que eu seria mais crente. Eu acho que eu seria mais fiel ao Senhor. Aí se você volta para os anos 90 e 80, você falaria assim, com certeza, se eu vivesse nos anos 70, com certeza eu não teria o advento da televisão em cores. A televisão era preta e branca, era chato, então logo eu ia me distrair. Aí se você vai para aqueles dos anos 40 e 50, mas se fosse o rádio, se não tivesse rádio. E se você volta lá atrás, nos tempos do próprio Senhor, em que ele esteve aqui, talvez as pessoas perguntariam assim, se eu andasse com o Senhor, com certeza eu seria uma pessoa espiritual. Se eu andasse com o Senhor, com certeza eu entenderia o que Ele queria de mim, ou o que Ele desejaria de mim. Se eu fosse um daqueles 12, ou se eu fosse um da multidão que viu, ou se eu fosse um dos discípulos que não comporam o colégio apostólico dos 12, mas fosse aqueles que estavam ali, com certeza eu entenderia, eu ouviria, eu saberia. E se você me perguntasse, eu saberia o que Deus quer de mim. Mas isso é engano, irmãos. Isso é um engano. E a Bíblia, ela nos dá exemplos de que mesmo estando do lado de Jesus, vivendo com Ele, vendo os seus milagres, ouvindo os seus ensinamentos, recebendo o seu abraço, com certeza nós correríamos o mesmo risco de não entender o que Deus quer de nós. E, irmãos, isso não é demérito, porque talvez todos nós vivemos esse mesmo dilema. Ou vamos viver um dia da caminhada que não vamos estar entendendo direito o que Deus quer de mim. Eu não estou dizendo que Deus quer de você no sentido principal. Deus quer você para a sua glória. Amém. Mas o que Deus tem para você, para o seu CPF, para o seu CEP, para a estação que você está vivendo, para as pessoas com que você está se relacionando, é sobre isso que o Senhor quer comunicar ao nosso coração hoje.
O que Deus quer de nós. A Bíblia nos mostra um exemplo que um casal estava do lado de Jesus e não entendeu muito o que ele queria. Que perdeu o timing. Que ficou meio assim, onde está Jesus? E o texto está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 41 ao 52. Convido você a abrir lá também. Lucas 2, 41 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas eu devia estar... por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e no favor de Deus e das pessoas. Palavra do Senhor. Amém? Irmãos, José e Maria eram judeus devotos. Eles não eram cristãos evangélicos, eles eram judeus e eram devotos. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio 16:16 que o povo judeu tinha 3 festas que eles deveriam comparecer ao longo dos anos do calendário anual. Mas, dependendo da distância que esses judeus moravam, não dava para ir, porque exigia condições financeiras. Só de Nazaré para Jerusalém eram 150 quilômetros. E a maioria dessas pessoas iam a pé. Então, quem não tinha as condições de ir nas 3 festas, escolhia uma 4ª festa, que era a festa da Páscoa. Que a propósito, estamos há quase uma semana de celebrarmos a Páscoa. Então, quem não tinha condições, guardava o dinheiro, juntava a família e no período de Páscoa ia celebrar a Páscoa. E a Bíblia diz que foi o que aconteceu. E durante essa viagem, Jesus, seu pai, sua mãe, os amigos foram até Jerusalém para viver a experiência principal do povo judaico, que era a Páscoa, e que é a nossa também, celebrarmos a Páscoa do Senhor. Então, preste atenção, esse era o contexto do texto que lemos. Mas grave uma coisa, José e Maria estavam debaixo de uma revelação. E qual que era essa revelação? A revelação de que o seu filho não era um mero filho. A revelação de que o seu filho era o Messias. A revelação de que o seu filho era o esperado, o aguardado. Aquele que os profetas anunciaram que viria. Então José e Maria estavam vivendo debaixo dessa revelação de quem era Jesus, que ele era o Cristo. Então eles sabiam como ele havia sido gerado.
E se nós restringirmos essa informação, talvez fugindo do quadrado da casa de Maria e José, talvez só Isabel e Zacarias. Então eles estavam debaixo de uma plena revelação de quem era Jesus, de quem era o seu filho. Mesmo assim, irmãos, preste atenção, mesmo assim, houve um momento em que eles trataram Jesus, o seu filho, com um certo descuido. Mesmo sabendo quem era o seu filho, num determinado dia do calendário, eles trataram o Messias, que também era o seu filho, com um certo descuido. Sem querer, perderam Jesus de vista e deixou escapar da presença deles. Esse Cristo que foi anunciado, se a gente lê o início dos evangelhos, de que na casa deles nasceria o Salvador da humanidade. Pensa você, recebendo na sua casa o Salvador da humanidade. Você pensaria assim, eu não ia dar respiro, eu ia cuidar, eu ia cercar. Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, né? Cerca, protege, né? Às vezes até sufoca, no intuito de protegê-los e de guardá-los. Mas você pode ter certeza, um dia você vai deixar o seu filho, ou se é que já não deixou, bater a cabeça na cômoda, tomar um tombo, né? Virar o suco, botar a mão na porta do forno. Acontece. Então, irmãos, o texto diz que os pais, por um momento, perderam Jesus de vista. Perderam Jesus do radar. E é aí que está, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa espiritualidade, ela não é aquela que nós ficamos no mundo da lua. Mas é aquela que a gente fica bem atento, olhando o que está ao nosso redor. Olhando o que está ao nosso derredor. Espiritualidade não é ficar. E tem o seu momento, tem o seu lugar, tem a sua legitimidade, tem a sua importância. Claro que tem. Mas a vida espiritual é nós estarmos prontos e atentos. Aí a pergunta, o que Deus quer de nós? Muitas vezes pensamos na nossa cabeça que o que Deus quer de nós é a nossa capacidade de performance, de fazer coisas, de fazer e acontecer. O que Deus quer de mim? Deus quer que eu pregue o evangelho, Deus quer que eu anuncie as boas novas, Deus quer que eu entre nos hospitais, que eu ponha as mãos dos enfermos, Deus quer que eu vá nos velórios e anuncie as boas novas, Deus quer que eu dê comida ao faminto, Deus quer que eu pregue o evangelho para uma prostituta, Deus quer que eu fale da verdade dele num presídio. Performance. Mas não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Isso acontece naturalmente. Nós não fazemos as boas obras para alcançar salvação. Nós alcançamos a salvação para fazer as boas obras do Senhor. Então não é sobre o que você faz. Então o que Deus quer de mim e de você? Deus quer a sua fidelidade. E como que vem isso? Fruto do Espírito. Característica daqueles que têm o Espírito Santo. Então o que Deus quer de mim e de você, irmãos, não é muita coisa não. Porque está cheio de gente fazendo muita coisa, mas não está fiel àquele que pediu para fazer. Então o que Deus quer de mim e de você? Deus quer fidelidade. Ser fiel na perspectiva de Deus e de Paulo, que escreveu em Gálatas, é você ser compromissado a longo prazo. Fidelidade, compromissado a longo prazo. Que prazo é esse? Longo. E o que é ser longo? É ser longo. Muito longo. Fidelidade é ser fiel hoje, amanhã, o ano que vem, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, até o dia que Jesus voltar para você ou voltar para nós. Fidelidade, compromisso a longo prazo.
Porque, irmãos, vou voltar a dizer, Deus não quer a minha e a sua performance. Ele quer a sua e a minha fidelidade. Fidelidade de permanecer, de ser, de se tornar, de ouvir, de fazer, mas a partir de uma fidelidade, não a partir de um ativismo. A partir da fidelidade, de que você entendeu quem você é, onde Deus te colocou, para que, como a Alessandra disse, frutifiquemos. Sejamos frutíferos. Há um trecho em Gênesis 2,15, você não precisa abrir, mas bem interessante. Diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Preste atenção, Deus fez todas as coisas. Por último, colocou o homem no jardim. Quando ele disse façamos, era a trindade ali. O homem entrou, irmãos. Veja bem, Deus criou tudo. Tudo pronto. Depois colocou o homem. E colocou o homem num sábado ainda. Para ele entrar, e já entrou descansando. Entrou folgando. Pensa, você entra no dia do seu trabalho já de folga. Você começa hoje, mas hoje é só folga. Foi o que Deus fez. Por quê? Porque Deus não precisava do Adão para nada. Porque ele fez tudo. E aí falou, olha, você só cultiva. Você dá nome aos animais, que já estão prontos. Aí você vai da sua criatividade. Mas o que precisa para a sua existência, para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, Adão, está pronto, filho. Só vai lá, usufrua, cultive e cuide. Ponto. Foi isso que Deus pediu. O que Deus pediu para Adão era para cooperar no desenvolvimento daquilo que ele tinha feito. O que o anjo falou para Maria e depois para José era para cultivar e guardar e ajudar no desenvolvimento do Messias, criança. Cuide dele. Crie ele. E o que Deus pede para mim e para você é que a gente desenvolva e a gente cultive e ajude no desenvolvimento daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aí a pergunta é, o que Deus quer de mim e de você? Fidelidade. Sobre o quê? Sobre o que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Sobre o que Ele colocou na minha mão para ser feito. Ou seja, Deus quer a nossa fidelidade no sentido de promover, de garantir e de preservar o que Ele entregou na sua mão. Porque o que Ele entregou na minha e na sua mão, irmãos, já está pronto. É só você desenvolver, é só você promover, garantir e preservar. Porém, por que José e Maria esqueceu Jesus para trás? É a grande pergunta. É a pergunta do milhão. Como uma mãe deixa um filho para trás numa caravana? Tem 3 problemas que nós vamos ler no texto aqui. Presta atenção, um dia esse casal, José e Maria, voltando do culto, esqueceu Jesus. Porque era a festa da Páscoa, foram celebrar. E preste atenção, irmãos, eu e você tendemos a deixar Jesus para trás sempre depois do ajuntamento religioso. Sabe por quê? Porque a gente está muito envolvido com as nossas coisas. A gente está tão envolvido com os nossos problemas, com as nossas ansiedades, com as nossas expectativas, com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer na outra sexta. A gente está tão envolvido, tão amarrado, tão, que sai do culto e, metaforicamente, Jesus fica aqui, na Cerro Azul. E com José e Maria foi quase a mesma coisa. Celebrar a festa, a Páscoa, a libertação, porque não era a Páscoa cristã, a Páscoa judaica. Estavam tão eufóricos e foram embora para casa. E um dia depois, percebeu que o principal da vida deles não estava lá. E assim acontece comigo e com você. 3 inimigos, 3 problemas, 3 obstáculos, queira dar o nome que você quiser dar, mas para José e Maria foram 3 problemas. Primeiro, a rotina. Segundo, a ignorância. E terceiro, a transferência de responsabilidade. Rotina, ignorância, transferência
de responsabilidade. Se você fechou sua Bíblia, abra de novo, nós vamos ler alguns textos aqui de Lucas, tá? Primeiro, a rotina. Lucas 2, 41. Olha só o que diz o texto. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos. Todos os anos. Com Jesus, 12 anos. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. O texto nos revela um ambiente de rotina. Irmãos, não quero pregar contra a rotina, tá? Porque a rotina tem o seu lugar e é importante. Eu só não posso ser escravo da rotina. Eu só não posso ser servo da rotina. Mas a rotina é importante para dar norte, para dar direção. Se você não tem rotina... eu não tenho rotina, Fernando. Então, você já tem uma rotina de não ter rotina. Então, não tem como fugir. Você tem uma rotina. Então, que a sua rotina seja organizada, tá? Não é contra a rotina. Eles, todos os anos, subiam para Jerusalém. Faziam talvez a mesma coisa. Preparavam a mesma marmita, iam com as mesmas pessoas, conversavam os mesmos assuntos, celebravam as mesmas coisas, voltavam para casa, faziam planos. Isso foi no primeiro, no segundo, no terceiro, no 11º, no 12º. Sabe o que nos impede de guardar, cultivar e desenvolver aquilo que Deus colocou para nós como precioso? Cuide, cultive, desenvolva. Sabe o que impede, e muitas vezes é o impedimento de nós cairmos na rotina a ponto de não entender o que Deus tem para nós? E aquilo que Deus entregou para mim, para você, não é sobre nós, mas transborda sobre a vida do outro, e isso de certa forma está sendo prejudicado, é a bendita da rotina. É a bendita da rotina. Assim como na vida de José e Maria, irmãos, Deus revelou ao nosso coração uma missão e depositou no meu e no seu coração uma missão. Filho, filha, eu estou entregando isso para você. Desenvolva, cultive e faça o que eu te expliquei que é para ser feito. Aí, o que pode ser a sua missão? Sua missão pode ser sua família, os seus relacionamentos. Às vezes Deus colocou você para se relacionar com pessoas e Ele sabe por que te colocou lá. Às vezes é a sua família, a sua casa, o seu núcleo. Seu núcleo, você é casado, seu núcleo familiar é a sua casa. Sua esposa, seus filhos, seu filho. Você é solteiro, sua mãe, seu pai, seus tios. Às vezes é a sua família. O precioso que Deus colocou nas mãos de José e Maria, às vezes para você, é a sua família. É os seus relacionamentos. É o seu trabalho. É a sua carreira. É o seu negócio. É a sua empresa. Porque às vezes Deus glorifica o nome dele através do seu trabalho, da sua empresa, da sua profissão. É o precioso. Mas a rotina faz com que eu e você percamos o foco, saiamos da rota e não percebamos. E quando damos por si, ficou para trás. Ficou de lado. Então, irmãos, assim como José e Maria caíram na rotina de todos os anos, subir e descer, e no 12º ano, eles esqueceram Jesus para trás. Depois de dados anos, Jesus se tornou na vida de José e Maria uma rotina. Só uma rotina. Mas Jesus não era para ser só uma rotina. E é claro que era uma rotina. Tinha que dar comida, tinha que dar banho, tinha que cuidar, tinha que prestar atenção. É uma rotina. Mas Jesus se tornou só uma rotina na vida dos seus pais. E esse é o problema meu e seu. A gente cai na rotina. Cai na rotina de trabalhar, cai na rotina de se relacionar em casa, cai na rotina de estar entre amigos, entre irmãos, cai na rotina de estar na igreja. É um movimento frio, robótico, mal pensado. Para pensar hoje, presta atenção. Quem de vocês, hoje, e eu me incluo nessa pergunta,
acordou assim, hoje é culto. Hoje é dia de celebrar. Então eu vou, hoje, intencionalmente, guardar o meu coração. Vou ouvir um louvor, vou orar, vou ler um livro. Vou me trocar, estou me trocando porque eu estou indo na igreja. Não, a gente está vindo para um compromisso. Isso é rotina, gente. E aí, às vezes, esse é o problema que você não está entendendo o que Deus quer de você e de mim. Porque estamos na rotina. Quando você viu, você chegou na sua casa. Você nem percebeu por onde você passou. Quantos faróis estavam fechados. Você nem lembra quem estava aqui no culto hoje. Quem faltou, quem deixou de faltar. Às vezes nós nem lembramos que foi pregado. E hoje temos a vantagem, porque tem YouTube e tem estudo da célula na quinta-feira. Mas se não for isso, a gente corre o risco de dizer o que foi pregado. Não sei. Rotina. Bendita rotina, irmãos. Vamos à igreja, abrimos a palavra, exercemos as nossas funções aqui, o ministério, oramos, expulsamos demônios, fazemos tantas coisas maravilhosas, mas nós ainda somos capazes de fazer tudo isso e estarmos imersos a uma rotina, assim como Maria e José estavam. Assim como Maria e José deixou Jesus para trás. Irmãos, Jesus pode ser a coisa mais importante da minha e da sua vida. Ele pode e ele é. Mas mesmo assim a gente pode estar deixando Jesus para trás. Quando nós agimos do nosso jeito. Quando nós fazemos da forma que a gente bem entende. Quando a gente vai na frente. E quando se der, somos questionados, lembrados, a gente fala, e Jesus? O que Deus quer de nós? Fidelidade. E quando estamos em infidelidade, o que acontece? Não caímos na rotina. E se caímos, porque podemos cair, porque o texto mostra que foi Maria, a mãe de Jesus, mostra a sua humanidade e a sua fraqueza. Se a Maria, sendo mãe de Jesus, na sua humanidade, na sua fraqueza, nos seus pecados, nas suas limitações, se esqueceu do filho, você imaginou eu e você. Então, se cairmos na rotina, estejamos abertos para que o Espírito Santo nos lembre e fale, olha, filho, você está na rotina, hein? Faço devocional todo dia, Fernando, mas pode estar na rotina. Você pode só ouvir música evangélica e está na rotina. Você pode só assistir série evangélica. Só a série da Record, O Rei Davi, The Chosen, você está na rotina. Você pode só estar consumindo coisa gospel, de crente, e você está na rotina, pode estar na rotina. Jesus está falando, eu não estou entendendo. Jesus está pedindo e eu não estou entendendo. Jesus está mostrando e eu não estou discernindo. Porque nós estamos na rotina. Que o Espírito Santo de Deus nos chacoalhe hoje aqui, para acordarmos. E dizer, opa, Senhor, rotina não, tem o seu lugar, mas eu não posso ser refém dela. Não posso ser escravo dela. Eu preciso ser servo do Senhor. Segundo ponto, a ignorância. E deixa eu tratar aqui a questão da ignorância, tá? Não é aquela pessoa que é bruta. Porque a nossa língua portuguesa, ela é bem... gosta de fazer muitas pegadinhas, né? A pessoa ignorante é o bruto. O ignorante é aquele que ignora o conhecimento. É aquele que desconhece as coisas, a pessoa ignorante. Por exemplo, se eu chegar para você agora aqui e disser assim, você sabia que essa água com gás tem gás carbono? E se você não souber, você vai dizer assim, não sabia. Você desconhecia, passou a saber. Aí se você é o cara que, não, deixa eu checar mesmo, você vai ler no rótulo. Tem mesmo. O Fernando não está contando história. Tem gás carbono mesmo na água com gás. E faz muito bem à saúde, viu? Melhor Coca-Cola, refrigerante. Tome água com gás. Mas o ignorante é assim, você sabia que essa água tem gás carbono? Ignorou. E muitas vezes, nós não entendemos o que Jesus quer de nós. Talvez pelo desconhecimento mesmo.
Poxa, eu não sabia. Mas às vezes nós ignoramos de virar as costas, ignorar o conhecimento, ignorar a informação, ignorar a revelação, ignorar a iluminação, ignorar o conselho. E não vai saber mesmo, porque você está ignorando, rechaçando. Isso não é para mim, isso não é sobre mim. Do que vale isso? Se você faz isso para o gás carbônico, irmão, beleza, sua vida, você vai ser salvo para entrar no céu. Mas se você faz isso com as coisas de Deus, se eu faço isso com as coisas de Deus, com o conhecimento de Deus, com a revelação de Deus, aí tem um grande problema. E é por isso que nós não entendemos o que Deus quer de nós. Porque deliberadamente você está ignorando. E nós, irmãos, não podemos ser ignorantes. Preste atenção, versículo 43. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que os seus pais notassem a sua falta. Eles não notaram a falta de Jesus. Era uma ignorância pelo desconhecimento? Não, porque ele sabia quem era Jesus, o seu filho. Ele sabia que Jesus era o Messias, mas num dado momento eles ignoraram a presença do filho ali. Ignorância, irmãos, quanto ao tempo e quanto ao momento de Deus para nós. O que Deus quer de você hoje? Você já parou para pensar? Abril de 2025. Será o que Deus está pedindo hoje de nós? É o mesmo que Ele estava pedindo em janeiro? Será que o que Deus quer de você e de mim em 2025 é o mesmo que Ele está querendo em 2024? Sim, fidelidade. Mas sobre caminho, direção, apontamento, será que é a mesma coisa? Será, irmão, será que como igreja aqui, o que Deus tem para nós em 2025 é o que vivemos em 22, em 23 e 24? Ou diante de nós está uma nova estação, um novo ciclo, um novo tempo, e nós estamos ignorantes. Não pelo desconhecimento, mas por algum motivo, alguma razão, ignorar uma revelação e uma iluminação da parte do Senhor. O que Deus quer para a sua casa? Para os seus filhos? Para a sua relação? Para o seu trabalho? Para as suas finanças? Sabe lá o quê? O que Deus tem para você? Ignorante é aquele que ignora, não preciso. É a pessoa retrógrada. Acha que é aquilo, aquele padrão. Durante 11 anos Jesus ia e voltava. Nazaré, Jerusalém, Jerusalém, Nazaré. Mas no 12º ano, Nazaré, Jerusalém, Jerusalém. Não voltou para Nazaré. No time que os pais achavam que ia voltar. Por quê? Porque Jesus decidiu ficar e fazer algo diferente. Vou sentar com os mestres. E os pais estavam entendendo o quê? Jesus está comigo, está voltando. E às vezes é assim, irmãos. Às vezes nós enquadramos Deus dentro dos nossos hábitos e costumes. Irmãos, eu falo isso com todo amor, com todo temor, com todo respeito que eu tenho a vocês, porque vocês são os meus irmãos. Nós estamos aqui, somos família. Mas às vezes a gente enquadra Deus na caixinha. Às vezes eu coloco Deus numa caixinha. E vou falar para você hoje, enquanto eu estava orando, porque ia ministrar, eu e a Alessandra tivemos uma conversa essa semana, na qual eu estava errado e ela estava certa. Lembra que da outra vez que eu preguei aqui, eu disse que eu sempre estava certo? Eu sempre estava certo, lembra? Vocês lembram disso? Ano passado? Que eu disse que eu sempre tinha razão? Ah, tá vendo? Você dá espaço ao que dá. E eu já tinha escrito a mensagem. E aí ontem eu fui repassar o texto. E eu olhei para isso e falei, às vezes nós enquadramos Deus dentro dos nossos hábitos.
Vou ler para você o que eu escrevi. Às vezes, enquadramos Deus dentro dos nossos hábitos e costumes. E muitas vezes não paramos para prestar atenção se Deus, naquela semana, quer trazer algo novo sobre a nossa vida ou ampliar a nossa visão. E essa semana, eu e a Alessandra estávamos conversando, e ela estava dizendo algo sobre isso, e eu assim, não. Assim não, comigo não. E Deus assim, tu escreveu e não lembra. Ignorância. Às vezes, irmãos, Deus quer nos desafiar para algo diferente, disruptivo. E a nossa ignorância está que Deus não quer mudar a metodologia. Deus não quer mudar a ordem das coisas. Ele é Deus, irmão. Se ele não mudar, ele não é Deus. E sendo Deus, ele muda e faz do jeito que quer. Quando quer. E às vezes eu estou lá. Deixamos de agir de acordo com aquilo que Deus deseja e agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. O que José e Maria pensou? Jesus está conosco. Um dia sem olhar para trás. Um dia de falar assim, o menino comeu? Ô Zé, você deu comida? Não. Um dia. Porque pensar o quê? Está aí. E Deus já estava fazendo algo novo lá em Jerusalém. E os pais distante do que Jesus estava fazendo. E às vezes é assim, irmãos, conosco. Nós somos enganados pelos nossos próprios pensamentos. Irmãos, não se renda ao seu pensamento. Fernando, não se renda ao seu pensamento, ao seu jeito de pensar. 1 mais 1 é 2. Irmãos, na matemática de Deus, não é. Então a ignorância é, não, eu desconheço, mas passo a saber. Mas nunca vou virar as costas e ignorar o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Para onde Deus está apontando, porque eu não sei. Um vento fresco, uma estação nova, algo diferente. E eu fechado, não, Deus não age assim. Olha, na igreja que eu vim, a teologia que eu estudei, o seminário que eu estudei, as músicas que eu cantava, o lugar que eu ia. Ah, irmão, se você for ficar preso nisso. Aí a criação que eu tive, a cidade de onde eu vim, irmãos, já foi. Não tem mais, irmãos. Você precisa estar diante do novo. Da novidade de Deus. Para mim e para você. Nós somos escravizados pelos nossos pensamentos, irmãos. Maria e José estavam escravizados pelos pensamentos. 11 anos, subindo e descendo com Jesus. 12º ano, Jesus não estava mais. Aí a pergunta é, aonde está aquilo que Deus gerou em você? Está com você aqui? Eu digo com você aqui, não no seu bolso, mas no seu coração. Está com você? Ferve no seu coração todos os dias? Você pensa nisso todos os dias? Você age de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração? Como que é a sua vida? Como é pautado o seu dia, sua agenda, as pessoas, como você fala, como você se veste? Está pautado naquilo que Deus entregou? Ou está de lado? Ou está para trás? Ou está um dia de pé, de distância? Irmãos, a ignorância é um adversário terrível para mim, para você entender o que Deus está querendo de nós hoje. Talvez você esteja dizendo assim, tá bom, Fernando, mas eu não prego, não canto, não dirijo igreja. Mas você tem a sua casa, a sua família. Seu filho, seu trabalho, como eu já disse, tantas outras coisas. O que Deus entregou para você como precioso? E você entende que foi Deus que deu. Está onde no seu coração? Você tem cuidado, tem preservado, tem desenvolvido? Mas é a questão de nós acharmos que Deus está falando. Ou na ânsia de não querer ouvi-lo, mas querer falar. Teve uma vez,
10 homens receberam um telegrama. Telegrama, hein? Faz tempo isso. Alguém sabe o que é telegrama? E nesse telegrama dizia assim, que no endereço tal, no dia tal, no horário tal, eles iam ter uma conversa com Deus. E que a única coisa que eles precisariam levar era um papel e uma caneta. 10 homens desconhecidos de vários lugares diferentes, chegaram no dia e no horário. E esses 10 homens chegaram, ficaram na recepção aguardando, e aí Deus ia atender um por um. E um homem estava sentado. E ele olhou para os papéis que estavam à volta das pessoas e viu que eles estavam todos preenchidos, todos escritos, todos enumerados. 1, 2, 3, 4. E aí uma dessas pessoas olhou para ele e falou assim, você não escreveu nada do que você vai pedir para o Senhor? E esse homem parou e falou assim, não, eu trouxe o papel porque eu preciso anotar o que ele vai dizer para mim. E não o que eu vou dizer para ele. Sabe quando a gente deixa de ser ignorante? Quando a gente para de falar, começa a ouvir. Sabe quando eu e você deixa de ser ignorante, irmãos? Quando a gente vem para a igreja para ouvir aquilo que vai satisfazer e amaciar o meu e o seu ego, resolver o meu e o seu problema. E falar, Senhor, eu sei, o Senhor está acima de tudo isso aqui. Mas eu quero sair daqui com a tua voz, com a tua direção, com aquilo que o Senhor tem para dizer. E diante da presença de Deus, irmãos, ouça o que eu vou dizer para vocês. Os nossos problemas não são nada diante de Deus. Nada. Nada, irmãos. O meu desemprego, a minha enfermidade, a minha crise conjugal, minha crise familiar, nada isso é nada, não é nada diante de Deus. E o que Ele quer é que você e eu abra o coração para aquilo que Ele tem a dizer. Porque aquilo que Ele tem a dizer, irmãos, no andar das coisas, isso aí vai ser colocado no lugar. E eu não preciso ficar preenchendo papelzinho para mostrar para Deus, olha Deus. Não é assim, Senhor, eu vim para ouvir, eu vim para receber, eu vim para guardar, eu vim para não ser ignorante, eu vim para não ficar na rotina de vir todo domingo e voltar e esperar uma palavra com CPF e CEP. E ela pode até vir, irmãos. E ela vem. Mas eu venho para cá para receber de Deus, para voltar para a minha família, para a minha casa, para o meu trabalho. E ouvir aquilo que o Senhor está falando no meu coração. Eu quero isso de você. Sabe aquilo que eu te entreguei? Permaneça com aquilo que eu te entreguei. Não sejamos ignorantes. Não sejamos daqueles que abraçam a rotina e fica com a rotina. Versículo 44 do capítulo 2. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Terceiro problema, transferência de responsabilidade. Onde é que eles acharam que estava Jesus? Entre os demais. Não está entre os estranhos? Deixa eu correr para os parentes. Não está também. Muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo a bênção do Senhor. Aquilo que Deus tem para entregar para nós. Aquilo que é um privilégio que nós temos de ter e carregar, porque a gente está terceirizando a nossa responsabilidade. Está terceirizando a sua espiritualidade. Irmãos, digamos que vou falar com calma, para não ser mal interpretado. Digamos que amanhã, pastor Nilson, pastora Dayana, eu e a Alessandra não estivermos mais aqui. Qualquer motivo. Como é que vai ser a vida da igreja? Você vai saber ir, não ir, fazer, não fazer. Vai ter discernimento de não ser ignorante, de não estar na rotina.
Se você for sincero e responder para você assim, ixi, estou perdido. Então você tem um problema. Você está transferindo a sua responsabilidade para outra pessoa. Por mais que sejamos referência, liderança para a vida de vocês precisam estar apegados com Jesus. Porque o nosso papel como pastores é pegar vocês pela mão, apresentar para Jesus, e sabe o que a gente faz? Sai de cena. Porque é você e o Pai. Então não terceiriza a sua espiritualidade. Não sei o que Deus quer de mim, porque você terceiriza tudo. Você terceiriza para o YouTube. Você terceiriza para a Igreja Presbiteriana Batista Quadrangular, Deus é amor. Você terceiriza para o pastor A, para o pastor B, você ouve o sermão aqui, aí na terça você ouve o pastor fulano, ciclano, tudo bem, você pode ouvir, não tem problema nenhum. Você vai só terceirizando. Aí busca um, busca outro, conselho de um, conselho de outro. Mas e você? Você? O que você está fazendo efetivamente? O que eu estou fazendo efetivamente? Não, minha responsabilidade. Jesus colocou no meu colo essa criança aqui. É minha responsabilidade de cuidar. A minha espiritualidade é responsabilidade minha. Não é responsabilidade dos pastores. Nós ajudamos, orientamos, mas não é nossa responsabilidade, irmãos. É da igreja. É do corpo. É nossa. Claro, uns cuidando dos outros. Em amor. Mas no final das contas é sobre eu e você. É sobre o que eu faço diante do Senhor. Então, irmãos, às vezes nós achamos que terceirizar, assim como José e Maria terceirizou a responsabilidade, achando que estava com os viajantes e com parentes, nós fazemos isso muitas vezes. Terceirizamos nossa família, terceirizamos nossa espiritualidade, terceirizamos nossas responsabilidades, terceirizamos a nossa profissão, terceirizamos a nossa empresa, terceirizamos o nosso trabalho, terceirizamos tantas e tantas coisas. Mas o que Deus tem para você é para você. É sua responsabilidade, não é a minha responsabilidade. E acontece o fenômeno de que quando as pessoas perdem algo, eles procuram os líderes religiosos como se o que ela perdeu estivesse na mão do líder. E não está. Nem o líder sabe onde está. Você perdeu? Ixi, não está aqui não. Ai, perdi meu casamento. Ai, perdi meu trabalho. Aí corre pro pastor. Como se o pastor... Não, filho. Você perdeu, eu peguei no meio do caminho. Tô aqui, ó. Tô. Não, irmãos, não é assim. José e Maria, cadê Jesus? Não, está aqui comigo. Fica tranquila. Não, estava onde? Lá em Jerusalém. Teve que fazer o quê? Voltar. Retornar. Andar mais alguns quilômetros. Irmãos, a graça do privilégio de ter o que Deus te entregou é seu, é meu. A graça é sua, o dom é seu, as bênçãos são suas, mas a responsabilidade também é. Também é nossa responsabilidade. E só há um lugar, irmãos, para encontrarmos isso do que o que perdemos em arrependimento, em oração. Sabe, irmãos, em reconhecimento de que o que temos ficou para trás e precisamos voltar, porque eu achei que alguém ia cuidar daquilo que Deus deu para que eu cuidasse, não para que o outro cuidasse. Maria, José, na casa de vocês nascerá o Salvador. Em outras palavras, estou entregando a responsabilidade na mão de vocês. Cuidem dele. Igreja Jesus Saves. Deus colocou sobre as nossas mãos um privilégio, um presente. E cabe a mim e a você cultivar e desenvolver aquilo que Deus colocou na minha e na sua mão. Pode ser algo relacionado a essa casa de oração, mas pode ser relacionado sobre a sua casa, sobre a minha casa. É responsabilidade minha e sua. Irmãos, ninguém perde a bênção. A gente deixa de acessar. Porque o que é seu é seu. Perdi, não, você não está acessando mais, é só isso.
E quando você percebe que terceirizou e volta, vai estar lá aonde você deixou. Então, no nome de Jesus Cristo, que a gente retorne hoje para onde nós deixamos aquilo que Deus nos entregou. E sabe qual vai ser a surpresa quando a gente voltar? Nós vamos encontrar lá, aonde nós deixamos. A bênção é sua. Você vai encontrar lá o que você deixou. Vai estar lá esperando você. Eu. Porque embora Jesus estava ali para um propósito maior, ele sabia que os seus pais voltariam para buscá-lo. Então, quando você voltar, quando você parar e falar assim, estou terceirizando minhas responsabilidades, vou voltar, pasmem, vai estar lá esperando você. Aguardando você. Ninguém está cuidando da sua vocação. Ninguém está cuidando da sua responsabilidade. Está lá. Você só apenas deixou de acessar. Para terminar, irmãos, nós vimos aqui 3 problemas. Tá, mas e a solução? A solução está no versículo 49 e 51. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar aqui na casa do meu pai? Não entenderam. Olha o que diz aqui o texto. Não entenderam. Porém, o que ele quis dizer? Então voltou para casa com os pais. E Jesus lhes era obediente. Agora grave o final do versículo 51, a parte B. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Sabe qual é o segredo? Aqui a gente entende que tem uma graça e uma missão. Graça por quê? Presente de Deus, recursos de Deus, meios que só Deus pode nos dar. Então é a ferramenta. E qual é a missão? Você pegar a ferramenta e você ir. E você mudar o curso. Primeiro, busque sensibilidade espiritual para você discernir o tempo e o momento. Busque sensibilidade espiritual. Maria representa alguém que discerne que há algo mais profundo em questão. E a Bíblia diz que ela não entendeu. Mas ela entende que há algo profundo. E por isso ela guardava essas experiências no coração, a fim de tratá-las no seu íntimo. Você não está entendendo, talvez, tudo o que aconteceu, a rotina, a ignorância, a terceirização de responsabilidade, mas você se depara com aquilo que está de volta e você fala assim, tá, não estou entendendo. O que Maria fazia? Buscava sensibilidade espiritual. Porque às vezes, irmãos, a gente só quer executar aquilo que a gente entende. Entendeu? Eu faço. Não entendeu? Não é relevante. Ah, eu não entendi? Então não é para mim. Ah, então eu não discerni? Então é para o meu irmão do lado. Não, às vezes é para você. E às vezes o próprio Deus, na sua sabedoria, meio que segura a nossa mente para ver onde está o nosso coração. Porque a Maria não entendia o que Jesus estava dizendo ali. Mas ela guardava, ela entendia, não, meu filho é o Messias, então eu vou guardar no coração, porque eu sei que tem algo mais profundo acontecendo, se desenrolando. Às vezes, irmãos, você não vai entender tudo. Às vezes, Deus vai falar coisas para você, você vai ter algo no coração, uma certeza, uma convicção, mas não vai estar claro. Claro. Não vai estar assim uma conta de matemática exata. Às vezes vai estar dando uma diferença e você fala, não, mas... Aí sabe o que você faz? Você guarda no coração. E você vai buscar sensibilidade espiritual para entender o que Deus quer de você. O que Deus quer de mim. Esse é o primeiro conselho. O segundo é busque confiança. Que foi o que Maria fez. Não entendeu, mas confiou. Vamos voltar para casa. Porque eu sei o que você falou, embora eu não entendi nada, é algo eterno. É algo profundo. Vamos voltar para casa. Mesmo sem compreender plenamente, ela confia no propósito divino. Porque ela entendia que Jesus era o Messias. Irmãos, se você não está entendendo, busque sensibilidade. Se você não está entendendo, permaneça onde você está agora, a partir de agora, e confie. Dizendo, não, o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me mostrar, o Senhor vai me revelar, o Senhor vai descortinar diante de mim aquilo que hoje parece algo meio que confuso, algo não muito claro. Deus vai nos revelar. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se você está no time
dos rotineiros, se você está no time dos ignorantes, ou se você está no time daqueles que terceirizaram a responsabilidade daquilo que Deus entregou. Mas o texto nos mostra no final que Maria voltou. José voltou. Eles perceberam o que tinha acontecido e voltaram para buscar o seu filho. De nada vale você ter informação, você ter a revelação, você ter a iluminação e você permanecer aonde está. O Senhor nos convida hoje a voltarmos. E voltar é difícil. Porque voltar exige retrabalho. Ver as mesmas paisagens. Ver as mesmas pessoas. É o que José e Maria fez. Voltaram pelo mesmo caminho. Mas entendiam que precisava buscar aquilo que Deus havia entregado a eles. Eu não sei, irmãos, mas o Espírito Santo é poderoso para ministrar ao seu coração o que está lá atrás. O que você precisa voltar e buscar. O que você precisa buscar e resgatar. E dizer, Senhor, sem isso eu não posso viver. Às vezes você deixou a família para trás, não no sentido literal, mas aqui, ó, nas emoções. Às vezes a relação entre marido e mulher está lá atrás. Vocês comem juntos, bebem juntos, vê TV junto. Às vezes a relação de pai e filho, mas não tem mais a mesma coisa. Entende? Isso é um presente de Deus para você. Porque o que você chama de problema, tem muita gente querendo ter e não tem. O seu pouco salário, o seu trabalho, o ambiente, a família. Tantas pessoas querendo ter esse problema. Como eu queria ter um problema chamado família. Como eu queria ter um problema chamado marido. Como eu queria ter um problema chamado esposa. Como eu queria um problema chamado filho. Como eu queria ter um problema. E não tem. Às vezes, irmãos, literalmente, ficou para trás o próprio Jesus. Você vem, celebra, levanta as mãos, bate palma, oferta, toma ceia, volta para casa e se deixa Jesus aqui. Aí no outro domingo você vem, reencontra ele, volta para casa e deixa Jesus aqui. E nós precisamos, irmãos, trazer Jesus de fora para dentro. Resgatar o que mais precioso nós temos. Irmãos, a minha família é preciosa. Amo a minha filha. Amo a minha esposa. Amo meu pai, que já se foi. Amo minha mãe. Mas Jesus é mais precioso que isso. Talvez o que você gasta tempo, recurso, é tudo isso, menos Jesus. De nada vale. Eu sou o mais miserável dos homens, como disse Paulo. Se eu cuido de tudo isso, Jesus fica. Então não sei o que você precisa resgatar, mas resgate hoje, no seu coração, no seu íntimo, dizer, Senhor, eu vou me levantar, me esforçar para ir em direção ao Senhor, para que eu entenda o que o Senhor quer de mim, para a minha vida. E que a ignorância que cega o meu entendimento, os meus olhos, os meus ouvidos, minha mente, a minha irresponsabilidade de jogar no colo do outro aquilo que é minha responsabilidade, Senhor, me ajuda. E o Senhor há de nos ajudar. Nós vamos cantar uma canção, você ore ao Senhor no seu coração e depois eu me uno a você em oração, tá bom? Aos meus irmãos, Pai, pedindo que o Senhor venha sondar o nosso coração. Aleluia. Que o Senhor venha investigar o nosso interior, Senhor.
Senhor precisa, mas para que o Senhor venha sondar o nosso coração para mostrar a nós mesmos em que ponto nós estamos parados, estagnados. Deus, eu oro nessa noite por cada filho e filha tua que está aqui, na qual está pedindo, está buscando entendimento da tua parte para entender o que o Senhor quer dele e dela hoje, agora, Senhor, para este tempo, para este ano, para essa nova temporada na vida de cada um aqui, Senhor. Deus, o Senhor quer de nós fidelidade, o Senhor quer um compromisso a longo tempo, eu sei, mas existe, Senhor, diretrizes específicas para cada um de nós que estamos aqui. O Senhor quer fidelidade no lugar onde o Senhor nos plantou, no lugar onde o Senhor vai nos plantar, para as portas que vão se abrir, para os lugares onde nós entraremos, para as pessoas que nós conheceremos. Senhor, há uma direção, há uma voz, há um sopro do Teu Espírito que está vindo e quer vir sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre os Teus filhos e filhas, Senhor. Então eu venho orar nessa noite, em humildade e reconhecimento de que também preciso tirar de mim, Senhor, tudo aquilo que é rotina, Senhor, tudo aquilo onde eu acho que eu estou indo muito bem, quando na verdade eu estou indo muito mal, Senhor. A ignorância, Senhor, de me fechar, Senhor, nos quadrados e nos métodos, quando eu olho e vejo a tua multiforme graça agindo pelo mundo, Senhor. Não posso me contentar apenas com aquilo que é meu pensamento, que é o meu jeito, Senhor. O Senhor transcende tudo isso, o Senhor é Deus, e o Senhor pode fazer muito além daquilo que eu penso ou imagino. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, se a nossa comunhão, se a nossa família, se o nosso trabalho, se os nossos estudos, se as nossas responsabilidades, nós temos depositado isso na mão de outras pessoas, Senhor. Quando é nós que temos que fazer, é nós que temos que cuidar, é nós que temos que desenvolver, é nós que temos que cultivar, Senhor. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito venha sobre nós e nos traga convencimento do nosso estado, convencimento do ponto que estamos, convencimento que nós precisamos voltar, Senhor. Voltar às velhas práticas, voltar, Senhor, com a mesma paixão, com a mesma alegria, voltar, Senhor, com o mesmo senso de responsabilidade e temor, Senhor, daquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Senhor, eu oro pelos Teus filhos desta casa que não vieram hoje. Não sei, Senhor, o que acometeu sobre a vida deles. Nós sabemos que tem pessoas enfermas, que tem pessoas passando por momentos difíceis, mas nós não sabemos o que os Teus filhos de fato estão passando ou precisando. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite a cada um dos nossos irmãos que compõem essa casa, que não estão aqui, que não puderam vir, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ir até onde eles estão. Não sei se eles ouvirão essa ministração, não sei se eles irão nas células, mas que de alguma forma o Senhor alcance o coração de cada um dos nossos irmãos que não estão presentes. Fortaleça-nos, meu Pai, nessa caminhada. Fortaleça-nos, meu Pai. Senhor, também oro por nós que estamos aqui. É bem verdade que precisamos estar na Sua casa para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Mas é verdade que a gente carrega conosco, Senhor, preocupações, ansiedades, medos, angústias. O Senhor sabe, Deus, das nossas lutas, das nossas limitações. O Senhor sabe, Pai, por isso nós, como igreja, como filhos diante do Pai, nós lançamos tudo, Senhor, aos pés da cruz. Os nossos medos, nossas enfermidades espirituais, emocionais, físicas, o desemprego, a falta de perspectiva do amanhã, as crises conjugais, familiares, a nossa relação com pais, com filhos, com parentesco, Senhor, nós deixamos nos pés da cruz e sabemos que o Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor põe tudo no devido lugar, o Senhor traz paz, o Senhor ilumina, o Senhor restaura.
Deus, eu oro para que nessa semana que vamos adentrar, portas sejam abertas, boas notícias cheguem às nossas casas. Senhor, que nós podemos atravessar essa semana e ver o Senhor guardando a nós e os nossos. Que possamos contemplar a bondade e misericórdia do Senhor nos alcançando, Senhor, todos os dias. Eu oro, Senhor, para uma semana abençoada, produtiva, uma semana de paz, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às dificuldades, da plena paz que excede todo entendimento, que é loucura para o homem, mas para nós que nos relacionamos com Cristo, entendemos que vem dele por meio do seu santo e poderoso Espírito, que habita em nós, que se move por nós e através de nós. Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as ricas e doces consolações do seu Santo Espírito esteja conosco hoje, amanhã, nessa semana, nessa temporada, até a volta de Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.